Oi, gente, boa noite. A vida segue, né? E o que era para ser apenas um jogo protocolar acabou virando um verdadeiro drama para a torcida palmeirense ontem no Allianz Parque. Com uma vantagem de 2-0 no jogo de ida, o Felipe Melo resolveu apimentar o confronto sendo expulso com apenas 3 minutos de partida. E aí foi um verdadeiro sufoco, né? Para os mais de 33 mil palmeirenses que estiveram na Arena Alviverde. Acompanhe como foi essa partida na reportagem de Jonas Campos. A gente é técnico, vocês são jornalistas, para vocês tudo é fácil, é muito tranquilo. 2-0 já está resolvido. Não está resolvido, não é assim. Felipão, realmente não tinha nada resolvido, mas o jogo que na teoria era para ser tranquilo para o Palmeiras ficou tenso logo aos 3 minutos, quando Felipe Melo no campo de ataque deu essa entrada violenta em Vitor Cáceres. Primeiro ele tomou o cartão amarelo, mas na sequência o árbitro voltou atrás e expulsou o volante. Não quero falar sobre expulsão, não quero falar sobre arbitragem, tenho a garganta seca, não tenho nada para dizer. Mas quero falar sobre a equipe que jogou 98 minutos com 10 jogadores. É isso que eu tenho que pensar, valorizar. Outro assunto, Felipe Melo, situações que aconteceram antes ou depois, é um assunto de vestiário, um assunto que eu vou tratar internamente. Com um jogador a menos, o Palmeiras se fechou e o Cerro, precisando do resultado, saiu para o jogo. Escobar assustou o Everton nesse chute de longe. A sorte do Palmeiras no primeiro tempo foi que Ruiz, após a boa jogada de Vitor Cáceres pela direita, chutou para fora. E que Churin, sozinho dentro da área, cabeceou fraco para a defesa de Everton. Logo no início da segunda etapa, um susto. Após o choque forte entre Borja e Rodrigo Rojas, o volante do Cerro Porteño levou a pior e precisou deixar o campo e o estádio de ambulância. O jogo então foi reiniciado e o drama palmeirense começou. A equipe paraguaia abriu o placar aos 11 minutos. Arzamendia, nesse cruzamento meio chute, pegou o Everton desprevenido e fez 1-0 Cerro. A melhor chance do Palmeiras veio nessa bomba de William, defendida por Antony Silva. Fora isso, só deu o Cerro Porteño, que passou pertíssimo com o Ruiz aos 30 minutos. E na sequência chegou com perigo de novo com ele, que invadiu a área e parou na defesa de Everton. Aos 40 minutos, mais uma chegada de Ruiz e mais uma boa intervenção do goleiro palmeirense. Aí o clima esquentou de vez. Teve expulsão de Daverson por uma eventual provocação depois de sofrer uma falta e agitar a torcida. Teve confusão e expulsão também do zagueiro do Cerro Porteño, Marcos Cáceres. Teve um acréscimo de 11 minutos e uma classificação dramática do Palmeiras. Um jogo de superação, um jogo em que essa equipe cresce por ter perdido, mas passado de fase, e um jogo onde nós aprendemos algumas coisas mais na parte tática, e acho que nós evoluímos mesmo perdendo. Em jogo com mais uma polêmica envolvendo o volante Felipe Melo, o Palmeiras sofreu, mas avançou para as quartas de final da Copa Libertadores da América, o que não acontecia desde 2009. Agora o Verdão terá pela frente o Colo-Colo de Valdívia. Colo-Colo tem um jogador que se chama Valdívia, jogou no Palmeiras, que nós tivemos aí muito tempo juntos e tudo mais. Mas nós não vamos nos encontrar apenas com o Valdívia. Vamos encontrar com o Colo-Colo, nosso adversário é o Colo-Colo. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Vinícius, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Por muito pouco, né? Se o Palmeiras tivesse ontem tido um adversário que não fosse tão fraco contra o Cerro, a gente estaria abrindo o programa não discutindo somente Felipe Melo, e sim a eliminação do Palmeiras, né? Porque o Felipe Melo se mostrou mais uma vez irresponsável, né? Um jogador que não pensa no grupo, um jogador que, no meu entendimento, ele faz coisas completamente absurdas quando o esporte que ele está disputando é chamado futebol, né? Um lance completamente desnecessário, campo de ataque, com 3 minutos, ele deixou todos os companheiros na mão.
né? E não é a primeira vez. Isso já vem de longo tempo. Então aí é um problema particular. O Palmeiras, quando contratou, já sabia do pacote. O Felipe Melo só está jogando no Palmeiras porque quis processar o Palmeiras, porque foi a justiça contra o Palmeiras, essa é a verdade. Tem muita gente que está se esquecendo disso, porque ele já havia sido afastado, inclusive, pela diretoria do Palmeiras, pelo parceiro do Palmeiras. E aí, para não se pagar uma multa, a coisa não se complicar, o Palmeiras acabou voltando atrás, até o Cuca voltou atrás. Enfim, o Felipe Melo só tem dado prejuízo ao Palmeiras. Só tem dado prejuízo ao Palmeiras. E ontem o prejuízo poderia ser enorme. Repito, não fosse o Cerro Porteño e o Vinícius, uma equipe que é muito limitada. E mesmo assim o Palmeiras, por muito pouco, não levou a decisão para os penais. A atitude do Filipão me pareceu absolutamente correta, coerente, né? Não trouxe publicamente o que vai acontecer, mas disse que estava com a garganta seca e que seria assunto interno. Ou seja, vai para o cantão. Vai adiantar? Para mim não adianta. Para mim não adianta. O Felipe Melo é um caso perdido. E eu só lamento, e isso acho que boa parte da torcida do Palmeiras também pensa dessa forma, por muito pouco o Felipe Melo não jogou todo um trabalho. A torcida do Palmeiras grita, é obsessão, né, no canto da Libertadores e tal. E o Felipe Melo, por muito pouco, não jogou todo um trabalho, todo o investimento, todo o empenho dos seus colegas no lixo, com uma atitude completamente desnecessária e merece uma punição, merece realmente um cantão dos bravos. E para mim é caso perdido. Boa noite, Vini. Boa noite, Garrafa. Boa noite para você de casa ligado no Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele. Boa noite. Eu acho que, como o Garrafa disse, foi uma quase eliminação traumática, porque muitos davam o Palmeiras como já classificado, já ia enfrentar o Colo-Colo Corinthians, aí foi definido o Colo-Colo. Muita gente falou, Palmeiras já está classificado. E logo aos 3 minutos, um fato como esse muda toda a situação de jogo. Eu acho que pegam muito pesado com o Felipe Melo, ele é reincidente, já foi expulso em outras oportunidades, na Copa de 2010 contra a Holanda, teve aquele caso, mas muitas pessoas gostam de apontar o dedo, apontam 1000 armas na cabeça do cara, sendo que ele é um humano e ele é passível de erro, ele tem o direito sim de errar. Ele errou, eu tenho certeza que ele sabe, que ele conscientemente sabe que não foi uma atitude tão sábia. Eu tenho certeza também que ele não queria prejudicar o time dele. Pode ter sido um ato impensável, pode ter sido uma força desproporcional, mas um cara que joga no meio-campo como marcador está sujeito a isso em qualquer partida. Porque é 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Nos 3 primeiros minutos, Vini? Então, é um risco. Tipo assim, 2-0, se o Palmeiras tá perdendo, eu vou entender, porque ele é um cara ousado. Eu me sinto à vontade aqui no Gazeta Esportiva, porque eu sempre defendi o Felipe Melo. Vocês vão morrer abraçados com ele. Quando ele xingou, falou que ia dar tapa no uruguaio, eu falei assim, não, isso é muito mimimi no futebol. Aí depois, quando ele deu o soco lá no cara, eu falei, tá se defendendo. Enfim, aí teve Copa Paulista, Vini, também. Copa do problema Mundo, Seleção Brasileira. Bom, Copa do Mundo eu não gostei. Mas aí agora no Palmeiras. Esse caso, Vini, 3 minutos de jogo, Vini. Eu ia terminar o raciocínio. Prejudicou o time, mas eu prefiro muito mais valorizar os outros 10 que correram por 100 minutos, porque o árbitro deu 11 minutos de acréscimo no segundo tempo. Eu prefiro muito mais valorizar o que fez Dudu, que jogou muito, o que fez Bruno Henrique, que jogou muito, o que fez Edu Dracena e Antônio Carlos, que jogaram muito, jogaram pelos mais de 33 mil pagantes, do que o Felipe Melo, que cometeu um ato que é uma coisa que acontece com um volante de marcação. Ele está sujeito a ser expulso, porque segunda expulsão dele em 1 ano e 8 meses do Palmeiras. Não, sim, mas E a primeira foi aquela... Puxa a capivara da criança. Não, puxa a capivara dele. Eu vou puxar aqui, ó, capivara. Vocês deixarem eu terminar, eu termino, então. Vai, termina, Vinícius. Não, pode puxar a capivara aí que depois eu termino, então. Vou puxar a capivara e você conclui, ó. Polêmicas, tá lá no site gazetesportiva.com. Felipe Melo, você tá assistindo a gente. Nosso telespectador palmeirense. Vamos pensar junto, ó. Então, as polêmicas começaram na entrevista coletiva quando ele chegou lá e afirmou que daria tapa na cara de uruguaio caso fosse necessário. Tudo bem, vai. Normal. Aí depois voltou atrás, ok, eu pedi desculpas, aí se envolveu na confusão lá com os jogadores do Peñarol, deu o soco do adversário. Aí depois ele fez o quê? Deu soco porque foi provocado e ameaçaram bater nele. Eu entendo isso aí, também entendo. Aí ele chamou o Neto de bobão, comentarista, aí ele também brigou com o PVC, tudo bem, fora de campo, ok, vai, vamos passar. Aí na vitória sobre o Santos por 2-1 na Vila, deixou ele empolgado, na saída ele provocou os rivais, falou que nunca viu um caldeirão com 8 mil pessoas, caldeirão é no Chiqueiro, ok, provocação saudável. Tudo bem, eu entendo. Após o polêmico trote, Roger Guedes contou com
com a participação de Felipe Melo, 2 atletas entraram em conflito no treino na véspera da partida contra o Peñarol. Roger Guedes não gostou do trote que ele deu, que falou que foi meio forte, ele chamou o Guedes de moleque. Aí ele brigou também com o Cuca, vazou aquele áudio, lembra? Isso. Aquele áudio do Cuca, rachou o elenco do Palmeiras, começou um monte de confusão e tal. Aí ele brigou com o Omar Feitosa, que é o preparador físico lá também no rachão. Aí depois discutiu com o Cleison, foi expulso ele e o Cleison na final do Campeonato Paulista. Foi provocado também. Prejudicou o Palmeiras também. Aí depois ele fez gestos, se desentendeu com torcedores, gestos obscenos na arquibancada num jogo aí. Bom, enfim, vocês vão ver lá no site Gazetesportiva.com. Gente, você puxa a capivara. Mas é perseguição que é em cima do cara. As coisas boas que ele fez, as assistências, os gols, os passes, ninguém fala. Vinícius, só porque ele a própria torcida do Palmeiras não será? aguenta mais o cara. Mas ser humano é passível de erro. Não dá pra todo apontar mundo arma na erra, cabeça do erra cara. uma vez. Vamos pra enquete, meninos. A enquete aqui. O volante palmeirense é o tema hoje, claro, no Gazeta Esportiva. Felipe Melo, você sempre muito polêmico, maravilhoso pra gente aqui. E nós queremos saber o pacote Felipe Melo pro Palmeiras. Mais ajuda ou mais atrapalha? A gente quer saber. Vamos lá, ouvir a voz do torcedor no gazetesportiva.com. O espaço é seu, o espaço está aberto. Aliás, tá a minha opinião, tá lá no site gazetesportiva.com. É, pra vocês dois mais atrapalha. Eu tenho certeza que vocês vão falar que mais atrapalha. Eu vou te falar, pra mim sempre ajudou, mas agora pra mim tá atrapalhando. Porque 3 minutos daquela entrada podia quebrar com a perna do cara. Se fosse uma expulsão contra o Avaí, aos 80 do segundo tempo, ninguém ia falar nada. Eu queria que você fosse aquele jogador, Felipe. Ô, Vinícius. Não, machucou, mas machuquei. Joga bola, se machuca. Tá sujeito a isso. Fala. Sim, não precisa nem responder, né? Mas atrapalha, né? Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? É perder muito tempo, né? Ele apaga incêndio com gasolina, né? Isso aí é... Ele bota fogo na caixa d'água. É caso perdido, é caso perdido. Ninguém fala o craque que ele já jogou em Juventus, Inter de Milão, Galatasaray e foi ídolo em todos os times que passou. Foi titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo. É. Quem é titular de uma seleção brasileira em Copa do Mundo? O cara merece respeito. Ele pode ter os erros dele porque todo mundo erra, mas ele joga muita bola. Michele, Garrafa, desculpa, perdi a linha aqui. Ainda joga muita bola, Garrafa? Ele é um bom jogador. Ainda? O Palmeiras merece ele? Não, claro que não. Mas talvez o meu Juventus, ele ia cair bem lá, pô. Eu ia ficar muito contente com o Felipe Melo lá. Bom, a gente aproveita esse tema, Felipe Melo, pra acionar, sabe quem? Você. Você veio visitar a gente aqui no Gazeta Esportiva? A nossa câmera aberta, hoje comandada pelo futuro papai Jonas Campos. Boa noite, Jonas. É isso, Michele. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Tô assistindo o programa aqui, ó, a televisãozinha lá em cima aqui no tradicionalíssimo escadão da Fundação Casper Libero, acompanhando o Gazeta Esportiva. Não só eu, todo mundo que passa por aqui tá ligado no programa e ligado nesta discussão. Afinal, o pacote Felipe Melo mais ajuda ou mais atrapalha? Temos aqui torcedores do Brasil todo, a começar com um torcedor do Atlético Goianiense. Qual que é seu nome? Daniel. Daniel, torcendo para o Atlético Goianiense. Gostaria de ter o Felipe Melo no seu time, cara? Cara, nem de graça. Nem de graça? Muito violento, jogador que bate demais, acho que não compensa, não. Ponto negativo para o Felipe Melo. Vamos falar agora com uma torcedora do... Corinthians, rival do Palmeiras. Qual que é seu nome? Daniele. Daniele, gostaria de ter o Felipe como jogador do Corinthians? Não gostaria. Eu acho ele muito irresponsável, eu acho que ele não pensa no time e mete muito louco. Eu não quero nem de graça também. 2 votos contra o Felipe Melo, hein, Vini Rodrigues? Ó, você tá sendo vaiado aqui, hein, Vini? Ó, mais um torcedor do... Corinthians. Mais um corintiano. Felipe Melo cairia bem no seu timão ou não? Olha, eu acho que não, né? Porque ontem eu perguntei pro pessoal, quando tava o jogo do Palmeiras, falou que o jogador foi expulso, eu logo de cara já sabia que era o Felipe Melo, né? Não deu outra. 3 minutos de jogo, expulso. Então acho que pra ele não vale a pena, tipo assim, futebol mais, tem que aposentar. Tem que aposentar. Felipe Melo sem moral nenhuma aqui na Avenida Paulista. Mais um torcedor. Daniel, torcedor do Flamengo. Flamenguista Daniel. Felipe Melo que tem uma simpatia muito grande pelo Flamengo. Você gostaria de ter ele no seu Mengão? Sim, gostaria. Faz falta lá pro Flamengo. Fiquei muito triste quando ele não veio pro Flamengo, mas vale a pena sim ele. Um jogador muito bom, mas tem que ponderar essas chegadas aí para não atrasar o time, né? Ufa, um voto a favor do Felipe Melo. E um palmeirense, por fim. Ninguém melhor do que você para falar Felipe Melo. O pacote Felipe Melo mais ajuda ou mais atrapalha o Verdão? Eu acho que mais ajuda porque ele é um jogador que põe respeito. Porque Libertadores tem que pôr respeito. Eu acho que ele paga muito o preço do nome. Então ontem a chegada foi forte, mas ele pagou caro pelo nome que ele tem.
Mesmo com aquela entrada? Mesmo com aquela entrada. É isso aí, ó, opiniões mais ou menos divididas, muita gente criticando, alguns apoiando o Felipe Melo. A discussão é grande e a gente fica por aqui hoje na câmera aberta. Lembrando, hein, segunda, quarta e sexta aqui em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, a nossa câmera aberta no Gazeta Esportiva. Michele. Valeu! E quanta gente legal veio visitar nós, né? Então, na segunda-feira, eu te espero também. Você tá em casa, sentado no sofá? Vem fazer parte do nosso programa ao vivo aqui na TV Gazeta. Chega umas 5 para 6, que o Jonas ou algum dos nossos repórteres vai estar lá para conversar com você. E ainda falando da Libertadores, o Boca Juniors venceu o Libertad Paraguai 4-2 e garantiu a classificação para as semifinais. Na próxima fase, a equipe argentina enfrenta o Cruzeiro. Veja os gols. O Libertad entrou em campo contra o Boca Juniors precisando reverter os 2-0 sofridos no jogo de ida. Aos 11 minutos, Cardoso deixou a torcida paraguaia esperançosa, fazendo 1-0. Mas logo em seguida veio o balde de água fria. Benedetto recebeu na frente, tirou do goleiro e Pavon só teve o trabalho de completar para o gol vazio. O empate desestabilizou o time paraguaio, que acabou levando a virada 2 minutos depois. Mauro Zárate fez o segundo do Boca depois de um lindo passe de Benedetto. Batendo o pênalti, Cardoso encheu o pé e igualou o placar novamente, 2-2. No segundo tempo, Carlitos Tevez recebeu imposição legal e fez o terceiro dos argentinos. O segundo gol dele nessa edição da Libertadores. E para fechar, Cardona definiu a vitória do Boca cobrando pênalti, 4-2. Nas quartas de final, o adversário será o Cruzeiro. Vamos ver então como ficaram os duelos das quartas de final da Libertadores. Nessa fase teremos um confronto argentino entre Independiente e River Plate. Quem passar, daí encara sim o vencedor entre Atlético Tucumã e Grêmio. Do outro lado, teremos Colo-Colo contra o Palmeiras e quem avançar pega o vencedor entre Cruzeiro e Boca Juniors. Beleza? Vamos falar disso? Eu vejo do lado esquerdo aí do chaveamento o River, né, e o Grêmio com boas possibilidades de chegar à fase semifinal. Estão avaliando o que fizeram aí, né? O Tucumã é uma surpresa. Caiu de gaiato aí, o Independente aí tem um pouco de bastidor forte. O Colo-Colo há muito tempo não chegava a essa condição, mas o Palmeiras está devendo, né? Não passou com toda a autoridade, mas eu acredito que o Palmeiras possa ser favorito contra o Colo-Colo, desde que jogue futebol, que não fique chutando fotógrafo gandula. O Palmeiras tem que saber a grandeza que tem. Não pode voltar lá no passado, entrar nesse clima de guerra em Libertadores, até porque a Conmebol está contra o Brasil, hein? O Brasil que fica esperto aí. Felipão nisso aí, né, Garrafa? Então, sabe? E aí Cruzeiro e Boca, briga de cachorro grande, enfim. Eu acho que do outro lado ali, River e Grêmio, é mais provável. No outro chaveamento, um pouquinho mais complicado. Só para quantificar, são 4 times argentinos, 3 brasileiros e um chileno. Pra mim, é uma das melhores Libertadores aí, quartas de final dos últimos tempos, porque nos últimos anos chegou uns times meia boca, Independiente Del Valle, Santa Fé. Esse ano tá gostosa a Libertadores. Tem River, Independiente, Cruzeiro, Grêmio. Vai ser top. Só timão, né? A gente está de volta e recebe aqui no estúdio Guilherme Camarda com o quadro Stories para mostrar as coisas mais curiosas, mais legais que estão acontecendo nas redes sociais. Boa noite, Gui. Boa noite, Mi. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Vini. Boa noite para você aí de casa. Vamos mostrar aí o que está acontecendo nas redes sociais essa semana. Vamos começar com o nosso querido Pitbull, é claro. Felipe Melo foi alvo de memes nas redes sociais depois de ser expulso aos 3 minutos. Vamos dar uma olhadinha no primeiro meme, olha lá. Vai lá, chega de sola, cara. Não dá nada não, o demôniozinho ali, ó. O diabinho, o pequeno demônio, meu Deus. Vamos para o próximo. Como assim expulso? O cara ainda tá respirando, professor. Outro. Fala aí pra nós, te dei um sustinho, hein? Pô, meu. Assustou a torcida um pouquinho, né? Vamos para o próximo, que é mapa de calor de Felipe Melo contra o seu porteiro. Saiu, entrou, voltou. Sacanagem isso aí. Isso aí é demais. Muito bom. E agora vamos falar da Marta, camisa 10 da seleção brasileira. Que é Marta? Joga muita bola. Pô? Mas sabia que ela canta muito também, cara? Ah, é? Essa é novidade, hein? A Marta melhor do mundo? Marta joga demais e também canta e já provou que pode ser cantora sertaneja. Vamos dar uma olhadinha. Põe. Esquecer seu jeito fraco e se dar sem receber. Só você. Ó. Agora, ó. Só você que me ilumina. Caramba, é a Marta mesmo? É, bicho.
Mandou bem, mandou bem. Não tá muito explicado se ela foi numa loja de violão, o que aconteceu. Mas, ó, mandou muito bem a Marta, hein? Legal, legal. Meu, é o Fagner? Legal. Quem é essa música? Nossa, E é só você iria no show do Vila Country se a Leonardo. Marta cantasse? Opa, tamo dentro aí. Quem? Bora. Marta? Bora. É? Marta, você. Pô, essa Ô, música é louco, linda. bicho. Aqui só numa rochinha de novo. Bora, bora. Léo Derobe, hein? Vamos cantar um Léo Derobe aí. Léo Derobe, Bati o fenômeno. olho em você hoje. Ei, Vini, vamos cantar Ô, aqui, Gui, ó. qual que é a boa de hoje? Hoje é sexta-feira, né? É. Sexta-feira, pessoal. Qual que é a balada de Aqui, sexta-feira? ó. Sexta-feira sua linda. Segura Vai, essa criança dança aqui. Ih, hoje. bicho. Segura essa criança hoje. Ai, meu Deus. Essa é a coreografia. Hoje, hein? É hoje. É hoje, bicho. Eu bati o olho em você, hein? Você dança assim na balada? Não, né? É um personagem que eu tô fazendo aqui. Mais sério. Ainda bem, Gui, te desejo boa sorte nessa balada. Valeu, amor. Obrigada. Até Valeu, semana que valeu, vem com os Ademir. nossos stories. Bom demais, né, gente? Fique ligado por tudo que acontece na internet. Agora eu vou aqui na câmera 3, né, pra cortar pro Gui poder sair, certo, diretor? Não, não é nada disso. Vou continuar aqui na câmera 2. Vamos conferir a rodada desse final de semana no Brasileirão? 4 partidas acontecem amanhã. Punha arte, Rodolfo II. Arthur Nogueira em festa no Gazeta Esportiva. Vitória e América Mineiro jogam às 4 horas em Salvador. No mesmo horário, o Grêmio recebe o Botafogo em Porto Alegre. O Vasco enfrenta o Santos às 7 da noite no Maracanã. E às 9 horas, o Corinthians joga com o Atlético Mineiro na Arena em Itaquera. Aí, no domingo, às 11 da manhã, o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã. 4 da tarde tem Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada, São Paulo e Fluminense no Morumbi e Sport e Paraná na Ilha do Retiro. Cruzeiro e Internacional, 7 horas no Mineirão. Também 7 da noite, Chapecoense encara o Palmeiras em Chapecó. Aliás, a gente falou do Ceará aí, só mandar um beijo pro Eric, lá de Ceará, do bairro Maracanaú. Seu Toninho da faculdade mandou recado aqui pra mim, galera do Ceará, todo mundo lá de Maracanaú, ligadinho no Gazeta Esportiva. E também dia 2 de setembro tem Pedala Moca, hein? Galera pode doar 1 quilo de alimento e pedalar lá no bairro da Moca, beleza? Encontro lá na subprefeitura, tá bom? Tudo sobre a 22ª rodada você confere domingão, 9 da noite. Aonde? Chega mais. No Mesa Redonda Futebol Debate. Além do nosso tradicional time de craques, nesse final de semana nós teremos a presença especial do pouco polêmico Serginho Chulapa, ídolo santista, que também não era muito calminho não, né? Não. Serginho Chulapa era esquentadinho, mas ele era tipo Felipe Melo? Ah, é outra realidade, né? O Serginho decidiu muito, fez muita história no futebol com a camisa do Santos. Ele era do bravo, São mas Paulo, não era né? assim. Felipe Melo ganhou o quê no Palmeiras? Para, sem comparação, Michele. Bom, então, vai lá, domingo, 9 da noite, a gente se encontra no Mesa Redonda, tá bom? Mas domingo tá a Paulinha, não tô. E agora a gente vai falar do Santos, que amanhã vai ao Maracanã enfrentar o Vasco. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Pelé acompanhando o último treino antes do embarque pro Rio de Janeiro. Confira. Na véspera do jogo contra o Vasco, o técnico Cuca liberou apenas imagens de um animado rachão. O treinador relembrou os tempos em que era jogador, mas com uma diferença. Desta vez, a bola parece que não chegou até ele. Eu tenho 56 anos, é normal que eu seja pior que eles. Eu dei uma suada boa, isso que é o mais importante para mim. Depois, Cuca falou sobre a conversa que teve com o presidente do Santos, José Carlos Pérez, e negou que tenha feito um pedido de desculpas pelas declarações após o jogo contra o Independiente pela Copa Libertadores. Eu não tenho que pedir desculpa por ter falado isso, é um sentimento meu. Eu não tenho que pedir desculpa de nada. Eu tenho que tentar melhorar o clube que eu trabalho em todas as partes, né? Principalmente, lógico, dentro do campo. E a gente tem tentado e tem feito, tem conseguido isso. Vamos deixar isso para lá, não pedir desculpa para ninguém. Se precisasse, se eu tivesse feito, eu fiz como fiz com a Polícia Militar, que depois olhando, realmente eu errei. Já me desculpei em nota, enfim. Eu quero cuidar do campo aqui dentro, ele está certíssimo em dizer que eu tenho que cuidar da parte técnica e é o que eu vou fazer. Apesar de afirmar que vai cuidar apenas do futebol, o treinador foi perguntado a respeito de problemas estruturais na parte interna do CT Rei Pelé. Em relação à estrutura do CT Rei Pelé, que deixa a desejar algumas coisas ainda, às vezes o banheiro da comissão técnica, um vaso sanitário para 8 pessoas, goteiras. Eu queria saber se essa parte cabe a você ajudar a melhorar o clube, ou você vai ficar na questão mesmo só das 4 linhas? Claro que cabe a mim. Eu sou um profissional da área e tenho experiência vivida disso. Cabe a mim a melhora do clube. Não é só na parte dentro do campo.
Esse CT aqui teve muita ajuda do Vanderlei Luxemburgo quando foi feito, não foi isso? Não foi? E não foi de valia, não foi só dentro do campo. Nós temos que ajudar. E eu vou ajudar no que eu puder. Só que vou ajudar agora de forma interna. Sem Bruno Henrique suspenso e Lucas Veríssimo lesionado, Cuca não revelou a equipe que vai a campo no Maracanã. Jogo que vai marcar o reencontro com o ex-auxiliar Alberto Valentim. Partida de 6 pontos para o Peixe. Um jogo que vai fazer uma diferença de planejamento. Ou você vai continuar lutando para sair da zona do rebaixamento, ou vai já encostar lá em cima no grupo Libertadores, que esse ano pode ser 6, pode ser 7, pode ser até 8. Ô, Garrafa, Michel, eu acho que eu nem vou falar da questão política do Santos, do José Carlos Pérez, dessa briga aí, dessa eliminação polêmica da Libertadores. Eu prefiro falar do futebol mesmo. Eu acho que o Santos tem tudo para dar liga nessa parte final do campeonato, até pela experiência dos reforços que chegaram e ainda não deram conta do recado. Casos do Carlos Sanches, que é titular da seleção do Uruguai, o Brian Ruiz, que é camisa 10 da seleção da Costa Rica, e o Derlis Gonzalez, que é mais jovem que esses dois, mas já fez um golaço, está demonstrando, já está mais solto do que esses outros dois. Eu acho que o Santos tem potencial sim para ser uma equipe que briga na parte de cima da tabela, não é a realidade do Santos, está brigando contra o rebaixamento, até porque tem o Rodrigo, que é um fenômeno, tem o Gabriel, que não é mais Gabigol, né? Agora é só Gabi, porque gol é às vezes, né? E a defesa é sólida, Lucas Veríssimo, Dodô um bom lateral esquerdo, Vitor Ferraz um bom lateral e tem o Vanderlei. Bom time, né? Tem um bom time. E o Cuca, que é um cara que sabe trabalhar. Então, eu acredito que o Santos vai encaixar, vai ter um segundo turno aí melhor, muito melhor do que o primeiro turno, até pela chegada dessas peças que ainda não engrenaram, mas que tem futebol e podem agregar muito ao time da Vila, Garrafa. Olha, Vini, a diretoria do Santos já fez tanta bobagem esse ano que ela não cometa mais uma e perca o Cuca, né? Porque o Cuca está absolutamente coberto de razão, está mostrando quais são os problemas, tem experiência, tem know-how para isso, né? O Pérez caiu aí como presidente do Santos, a gente respeita, torce para que faça uma boa gestão, mas tem que ter a humildade de entender que quem conhece do riscado, quem sabe quais são os problemas é o técnico do Santos. E que não perca a mão com o Cuca. E o Cuca não tem que pedir desculpa para ninguém, não, ele não falou nada demais. Ele falou o sentimento dele, a diretoria fez muita bobagem e por isso o Santos está fora da Libertadores. Beleza, beijão pro nosso telespectador João Gilberto Aider Neto, lá da Vila Mariana, que mandou um recadinho para mim, mandou cartinha para mim. Beijo para vocês. O Gazeta Esportiva volta falando do duelo que promete agitar o final de semana entre São Paulo e Fluminense. O zagueiro do tricolor carioca, Digão, falou da expectativa para o confronto contra o líder do Brasileirão. O Fluminense terá 2 desfalques importantes para o duelo com o São Paulo. Além do artilheiro Pedro com uma lesão no joelho, o zagueiro Gum irá cumprir suspensão. Vai fazer muita falta pela experiência dele, um cara rodado. Mas como eu falei, tem que dar moral também para quem tá entrando. Não adianta ficar lamentando as ausências. O Campeonato Brasileiro é isso aí, vai precisar de todo mundo. Ibanes também está bem preparado, jogou vários jogos já também, já tá experiente, vamos dizendo assim. E ele vai dar conta do recado também. A gente lamenta pela falta do Gum, mas a gente vai com o que tem e vamos lá enfrentar o São Paulo de igual para igual. Assim, Digão irá formar a dupla de zaga com o jovem Ibanes, de 19 anos, enquanto que Kaique deverá substituir Pedro no ataque. Novidades do tricolor carioca, que tentará bater o tricolor paulista no Morumbi, onde o São Paulo segue invicto. Tratando de São Paulo, líder do campeonato, jogando no Morumbi, casa cheia, a dificuldade aumenta, mas tabu é feito para ser quebrado e a gente vai para lá para jogar e tentar conseguir os 3 pontos. No São Paulo, Diego Aguirre só deve confirmar a equipe momentos antes do jogo. Hoje, o técnico do Tricolor falou com a nossa equipe de reportagem. Veja com Jonas. O treinamento desta sexta-feira foi fechado para a imprensa. Mistério no São Paulo, que enfrenta o Fluminense domingo no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. O que a gente já sabe é que o técnico Diego Aguirre tem 3 desfalques confirmados: Jusilei, Nenê e Everton suspensos pelo 3º cartão amarelo. Everton, inclusive, teve detectado um estiramento na coxa e está no departamento médico. Quem também deve desfalcar o time é o volante Hudson, que segue com dores no joelho e nem participou da atividade desta sexta-feira. Hoje, a equipe da TV Gazeta, juntamente com a equipe do site gazetesportiva.com, bateu um papo com o técnico são paulino Diego Aguirre. E a gente mostra agora os melhores trechos dessa entrevista para vocês. E agora sim,
Hoje eu sinto que São Paulo tem uma identidade, que a torcida vai ao estádio e não se surpreende porque sabe que São Paulo tem um jeito, tem uma forma de jogar e fomos construindo de a pouco. A primeira coisa que tentamos fazer foi trabalhar bastante na defesa, na agressividade do time. Depois de a pouco com os jogos fomos tentando ser mais protagonistas. A verdade é que talvez pode ser um pouco surpresa que tão rapidamente o time encaixou e hoje está no primeiro lugar, mas temos que estar preparados para este momento que estamos viviendo y no que a euforia ou agora falar que São Paulo vai ser campeão, isso não é algo bom. Vamos a ver o que acontece. Estamos ilusionados, pero tem muito jogo na frente. Temos que ter calma porque falta muito, mas íntimamente também nós pensamos que ou temos esse sonho. Faz parte de estar em time gigante como São Paulo. A torcida quer ser campeão e nós também, e os jogadores também, e a diretoria e todos estamos absolutamente focados em poder conquistar isso. Para finalizar o Campeonato Brasileiro, ainda tem 17 rodadas. Muita coisa vai acontecer. Então, vamos passo a passo e tentar manter-nos no lugar que estamos e depois vamos ver se é possível essa conquista. Reinaldo passou para bater, na trave, entrou, é gol! Quando eu cheguei aqui me perguntavam qual é o objetivo da torcida e dos diretores, é classificar a Libertadores. Esse era um objetivo razoável, que era uma coisa boa. E agora já está todo mundo falando de que tem que ir por el título. Está bem, vamos a tentarlo, pero calma. Vini, independentemente dos desfalques do São Paulo, os desfalques do Fluminense, especificamente a sua principal figura, né, o São Paulo tem que pensar em um único resultado, que é a vitória. O São Paulo só está no Campeonato Brasileiro, os seus rivais aí que brigam na parte alta da tabela estão envolvidos em outras competições, então o São Paulo teve tempo para trabalhar, eu vejo o São Paulo como favorito, eu não acredito. Qualquer resultado que não seja uma vitória do São Paulo, para mim será surpresa. Eu também acho que o clássico tricolor terá a vitória do tricolor paulista, até porque o Fluminense está sem o Pedro, que é o melhor jogador, e sem o Gum, que é o zagueiro titular, capitão da equipe. O São Paulo tem os seus desfalques, o Everton, mas tem reposição melhor que do tricolor. Carioca, eu acho que o São Paulo vence essa partida com tranquilidade. Teve entrevista exclusiva aqui no Gazeta Esportiva e lá no site gazetesportiva.com acabou de subir para você reportagem especial com a Aguirre e ele está falando que a pressão em cima dele e do time para ganhar o Campeonato Brasileiro está muito grande. E aí, como é que ele está lidando com isso? Olha lá, gazetesportiva.com, beleza? Sexto colocado no Brasileirão com 34 pontos, o Atlético Mineiro tem uma missão complicada contra o Coringão amanhã na Arena em Itaquera. Com a dupla de volantes Adilson e José Wellison, o técnico Thiago Largue decidiu montar o time com uma formação defensiva mais fortalecida para enfrentar o Corinthians. Por conta de uma virose, o colombiano Xará não participou do último treino, mas não deve ser problema para o jogo. Caso ele não atue, Tomás Andrade ocupará a vaga na linha ofensiva. A gente vai jogar como o Galo sempre tem que jogar, né? Jogando pra cima, buscando a vitória a todo momento. Sei que vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians é um time muito forte, um time de tradição também. Mas acredito que podemos fazer uma boa partida e sair de lá com a vitória. A gente tem que estar ligado aos 90 minutos, porque o Corinthians, em uma bola que você vacila, time grande, né? Time grande normalmente é assim, a gente também é assim. O time dá um vacilo 1 minuto, a gente vem e mata. Eles também não são diferentes disso, por isso que a gente tem que estar atento em todos os detalhes, do começo ao fim do jogo, e fazer o que a gente vem fazendo. Uma boa partida e ter atenção neles, no contra-ataque deles também. Último treino do Corinthians, agora com Alexandre Silvestre. Imagem só do aquecimento, da roda de bobinho. Como fugir dessa realidade?
Em dia de treino fechado, Léo Santos e Mantuan são titulares na coletiva e provavelmente serão também em campo amanhã na Arena de Itaquera contra o Galo pelo Brasileirão. Jovens polivalentes, substitutos de Pedro Henrique machucado e de Fagner suspenso. Faz um tempo já que eu venho treinando, venho jogando como lateral. É claro que surgiu a oportunidade e a comissão técnica enxergar que eu posso render ali, posso contribuir com a equipe e também eu não posso descartar. Eu sempre falei, eu sou zagueiro, eu espero ter a minha sequência, até para a questão de amadurecer mais, de poder mostrar mais na minha posição. Mas, cara, como eu já disse, eu tenho uma qualidade, eu consigo fazer a posição ali no meio, de volante, de lateral, eu quero ser aproveitado. Outro que é desfalque, além do Cleison, agora reserva e punido por jogar água numa torcedora da Chapecoense, é o Douglas, com 3 cartões amarelos. Gabriel pode retomar a cabeça de área. A partida deste sábado às 9 da noite é simbólica. Aniversário do Coringão. Lembrar a data, esquecer a Libertadores. Melhorar no Campeonato Brasileiro. O Timão é o 8º colocado, a 16 pontos do líder, 8 acima da zona do rebaixamento. Amanhã o Corinthians completa 108 anos, mas a gente tem que saber dividir as coisas. O nosso foco é buscar os 3 pontos, até para a gente começar a se aproximar do G6, do G4, né? Meninos que conhecem bem o garoto que os comanda, professor Osmar Loss. Fiquei uns 3, 4 meses com ele só, depois eu já subi profissional. Mas a ideia que ele passa para os jogadores, a forma de como ele gosta de jogar, de treinamento, ele não mudou em nada. Ele manteve a mesma conduta, né? A mesma postura, ele tem uma personalidade muito forte, então ele deixa bem claras as estratégias, aquilo que ele expõe que é bom para o grupo, bom para a equipe, e automaticamente a equipe, o grupo vendo isso, que é algo bom, o grupo todo começa a acatar essa ideia e começa a crescer junto. Assim como o treinador, Léo e Mantuan querem provar que são capazes quando a chance pinta. Sei o tamanho e o peso da responsabilidade, né? O Fagner, que um jogador de Copa do Mundo, não foi ali um mero jogador, mas foi um cara que se destacou na Copa do Mundo e se valorizou muito, então eu sei a responsabilidade e procuro sim responder às expectativas. E você, Léo? O que o Corinthians ganha com a tua entrada? Ou perde, não sei, depende da tua opinião. Cara, acaba saindo. Silvestre, o nosso repórter, é demais. Não, tá aí, ó, o Corinthians ele vem com problemas, mas o Corinthians tem que entender que o Campeonato Brasileiro, o título é algo utópico, é impossível o título do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians tem objetivos ainda na temporada. Principal objetivo é garantir vaga à próxima Copa Libertadores da América. Então, precisa somar pontos, independentemente dos desfalques. O Vini tem até uma informação de última hora que o Silvestre nos passou aqui referente ao Fagner, deve ser mais um problema. E, apesar dos outros problemas, tem que fazer a vitória e tentar brigar por um título na Copa do Brasil. Boa. Esse é o caminho, o próprio presidente disse isso muito claramente na quarta-feira, Vini. E o Mantuan, que deu a coletiva aí, vai ter que trabalhar por mais algum tempo. O Fagner fora do Corinthians aí de 3 a 4 semanas fora, desfalque inclusive a seleção brasileira. Ele não vai participar dos dois amistosos. Não vai participar dos 2 amistosos, ou seja, o Fagner com uma lesão na coxa esquerda está fora, é o que informa o nosso repórter Alexandre Silvestre complementando a matéria, ou seja, o Mantuan vai ter que jogar mais um pouco. E outro desfalque da seleção brasileira, que acabou de sair a notícia, Renato Augusto pediu liberação da seleção. Não quer disputar os 2 amistosos por motivos pessoais. Ele que está jogando lá na China, no Benjinguan, fez gol no final de semana passado. Problemas físicos não são. Ele alega questões pessoais e pediu a dispensa. A CBF emitiu um comunicado e o Tite não vai chamar um substituto para o lugar do Renato Augusto. Portanto, Fagner e Renato Augusto fora dos 2 amistosos da seleção brasileira contra as seleções de Estados Unidos e El Salvador. Apesar do Fagner ficar de fora da seleção, ele continua de fora do jogo contra o Flamengo. E seu Afonso Lúcio, corintiano, te mandando um beijão, tá acompanhando nosso Gazeta Esportiva aqui. Beijão. E vem cá, só uma coisa rapidinha, Garrafa. O Tite fica bravo quando alguém
pede dispensa da seleção? Tem que se respeitar o profissional, algum motivo, né? Deve ter. Ele já deve ter falado com o Tite Deve ter antes. conversado, sim, até pela relação que ambos têm, né? O que aconteceu é que o Benjin Guan pediu a liberação há umas 2 semanas para a seleção e a CBF não liberou o Renato Augusto. Agora ele alega esse problema pessoal, então rolou uma conversa. O Renato sabe também que o ciclo dele na seleção também já... Vai ver que é um problema pessoal com o time, né? Bom, vamos agora ver como foi a representação do Palmeiras depois da sofrida classificação ontem pela Libertadores. A reportagem é dela, Marina Paniza. Olá, Michele! O clima está um pouco mais tranquilo aqui no Palmeiras depois da classificação para as quartas de final para a Libertadores. A imprensa teve acesso a apenas 10 minutinhos do aquecimento nesse dia pós-partida. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia, um trabalho físico. Aqui em campo apenas os reservas, mas também aqueles que entraram durante a partida. O Jean, o Thiago Santos e o Daverson. O Daverson que foi expulso no finzinho do jogo e está fora da primeira partida contra o Colo-Colo pelas quartas de final. E por falar em expulsão, um dos titulares da partida de ontem, mas que está aqui entre os reservas, não jogou muito, foi o Felipe Melo. Ele foi expulso com apenas 3 minutinhos de partida, também está fora da partida contra o Colo-Colo pelas quartas de final. Mas a punição do Felipe Melo pode ser ainda maior. O jogador pode ser punido pelo Comitê Disciplinar da Conmebol e pode pegar 3 jogos de suspensão. Felipe Melo causou revolta em torcedores, os torcedores já estão pedindo para ele sair do clube. O Felipão falou que isso é assunto para ser tratado internamente, mas ele é de longe o jogador mais indisciplinado do time. Nessa temporada já são 18 cartões amarelos e 3 vermelhos. Agora, passada a classificação, é hora de voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. Depois do 0-0 contra o Internacional no último domingo, o Palmeiras viaja para Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense às 7 da noite no próximo domingo. O Palmeiras está em 4º lugar na tabela, tem 37 pontos, 8 a menos que o líder São Paulo. Para esta partida, Felipão deve ter a volta de Edu Dracena e Dudu, que estavam suspensos contra o Internacional. O Verdão volta a treinar amanhã aqui na Academia de Futebol, na parte da manhã, um treino fechado para a imprensa. E logo em seguida viaja para Santa Catarina, local da partida. Da Academia de Futebol, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. Valeu, Mar. É o seguinte, você colocou hashtag Gazeta Esportiva, mandou mensagem pra gente no Twitter, no Instagram, redes sociais. Vamos ver o que o pessoal escreveu? Põe na tela, Rodolfo II, Arthur Nogueira em festa. Gazeta Esportiva mais atrapalha. É o comentarista aí que tá defendendo, deve ser igual. Por isso defende. Errar é humano, mas tem limite, diz o Jair Oliveira. O Bueno... Ó, Jair, vamos jogar bola, Jair! O Bueno só atrapalha, Michele Janela, sempre linda. Vini Rodrigues está delirando ou perdeu a noção do significado de craque, Vini. A galera tá te falando detorada aqui na rede social. Valeu, Bueno. E a Silvia Cesarini atrapalha muito. Ele é covarde, destemperado. O pessoal comentando aí a questão do Felipe Melo, né? Que foi o tema da nossa enquete de hoje do programa. E a gente vai agora olhar aí, bota, Rodolfo II, resultado. O pacote Felipe Melo pro Palmeiras, mais ajuda ou mais atrapalha? Escrevi sobre isso, tá na capa do site gazetesportiva.com. Ai! Mais ajuda! Ai! Mais ajuda do que atrapalha, então o pessoal tá com o Vini. Que o Vini meu povo, eu amo meu povo, Michele. Não entendi, acho que você ficou votando aí no celular, vamos combinar. Gente, acabou, a gente encerra homenageando o pianista, cantor, compositor Francis Haime, ou é Haime, né? Que completa hoje 79 anos. Felicidades pra você, Francis. Um beijão. Tchau, queridos. Aqui é Felipe Melo. Leva pra casa. Leva pra casa, embrulha um laço vermelho. Tchau. Valeu, gente.